Graça e paz. Quero comentar hoje o capítulo 3 de Gênesis, trazendo aqui comentários, referências bíblicas e a ligação que esse capítulo tem com Jesus Cristo, como veremos também em muitos outros livros. O versículo 1 diz assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou: Vos não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Aqui, a serpente é introduzida como criatura astuta, associada com a tentação e o mal. A serpente questiona as palavras de Deus, plantando dúvida na mente de Eva. A serpente ela distorce a ordem de Deus para confundir e enganar Eva. 2 Coríntios 11:3, Paulo adverte sobre a sedução da serpente que enganou Eva. João 8:44, Jesus chama Satanás de pai da mentira. Apocalipse 12:9, o grande dragão foi expulso, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Efésios 6:11, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. A tentação começa com a dúvida sobre a palavra de Deus. Jesus mostra como fazer isso quando resiste o diabo no deserto. Só podemos vencer com a palavra, ela não sendo uma escrita, e sim o próprio Jesus. Torna-se então uma arma contra o nosso inimigo e não contra pessoas. Versículo 2. Ao que declarou a mulher, a serpente: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Então vemos aqui, primeiro erro. Eva conversa com a serpente, enquanto a palavra nos manda afastar de toda a aparência do mal. Cria uma incerteza. Eva não cita corretamente a ordem de Deus, mostrando ali insegurança, distorção. Pequenas mudanças na palavra podem levar a grandes erros. Como diz 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Mateus 4,4, Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 3, mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Aprendo aqui, conhecer a palavra evita sermos confundidos com ideias que parecem certas, com boas intenções, mas não tem. Muita gente tomando decisões baseadas em má interpretação da palavra. Jesus não conversa com Satanás, apenas cita a Bíblia de maneira direta e eficaz. Versículo 4. A serpente, então, alegou à mulher: Com toda certeza não morrereis. O que temos aqui? Contradição direta. A serpente contradiz a advertência de Deus, fazendo uma promessa ilusória. A serpente oferece uma falsa promessa de divindade e conhecimento. Creio que aqui vemos que até hoje pessoas caem em golpes como bilhetes premiados e outros, não porque foram enganadas, mas porque o coração delas estão voltado e inclinados para o mal e o errado, né? Sempre querendo ser melhores e ter mais. Referências: 2 Coríntios 11:14, e não é de admirar, pois, que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema. Versículo 5. Ora, Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, vós serão como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Bom, devemos ser vigilantes contra promessas que contradizem a palavra de Deus. Não existe conquistas fáceis. Não somos pequenos deuses, mas filhos de um Deus pela sua misericórdia.
Aceitar falsas promessas nos afastam de Jesus, porque Ele é a verdade. Desconfie de tudo que parece muito bom, parece ser verdade, e não ser. Ou seja, se não tem apoio bíblico para isso. Versículo 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Aqui vemos 3 aspectos da tentação: desejo físico, visual e orgulho. E um comprometimento conjunto. Eva e Adão compartilharam do ato de desobediência. Podemos ver em Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Precisamos estar cientes das várias formas de tentações e resistir todas elas. As tentações podem atacar muitos aspectos da nossa vida. Precisamos estar preparados. E o que fazer? Identificar e evitar situações onde podemos ser tentados, buscando força em Cristo. Versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Percebemos a perda da inocência. A percepção da nudez indica a perda da inocência. A reação ao pecado é a vergonha e o medo, que resultam no esconderijo de Deus. Eles fugiram. Salmo 51,3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Hebreus 4,13. E não há criatura oculta diante dele. Todas as criaturas, coisas, estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem Deus se presta contas. Nada então fica escondido diante deles. Mesmo que Eva e Adão tentaram, não adianta. Versículo 8, nós vamos ler. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Entendo, o pecado traz vergonha e uma sensação de separação de Deus, mas não podemos esconder nada dele. As pessoas que se afastam de Deus e da comunidade e da fé, após cometerem pecados, cometem outra falha. A reação natural ao pecado é a vergonha e o afastamento de Deus. Mas precisamos buscar a presença para ter perdão. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido, oferecendo reconciliação. Versículo 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando-o: onde é que estás? Nesse momento, Deus chama Adão para que ele reconheça o seu pecado. O pecado gera medo, uma sensação de indignidade diante de Deus. Mas Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam o Espírito que vos escraviza, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O salmista também diz no capítulo 32, versículo 5: então reconheci diante do meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Versículo 10. O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Olha o que Deus faz. Deus nos chama ao arrependimento e confissão. E não devemos ter medo de nos aproximar dele. Deus deseja nossa confissão para que possamos ser restaurados e viver sem medo. Jesus nos oferece acesso ao Pai sem medo através da sua obra redentora.
Então devemos responder ao chamado de Deus para a confissão e buscar uma relação transparente, que não foi o que aconteceu neste momento. Versículo 11. Então Deus questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então a árvore que eu te proibi de comer? Essa parte é forte. Deus pergunta, não porque ele não sabia, para levar Adão e Eva à confissão completa. Vemos isso no ensinamento em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tiago também fala, 1:14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. O pecado, após ter sido consumado, gera morte. Versículo 12. Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Devemos ter cuidado com a transferência de culpa. Adão culpa Eva e indiretamente culpa Deus. E Eva culpa a serpente. Como diz as referências bíblicas acima, devemos reconhecer e confessar nossos próprios pecados em vez de culpar os outros. Adão falou: foi a mulher que o Senhor me deu. A verdadeira confissão envolve reconhecer nossa própria responsabilidade sem transferir culpa. Jesus tomou sobre si nossos pecados, permitindo-nos confessar e ser perdoados. Devemos praticar a honestidade em nossas confissões e assumir a responsabilidade por todos os nossos atos. Hoje vemos muito isso, e pior, Adão indiretamente estava transferindo ali a culpa. Versículo 13. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: quem é isso que fizeste? Ou melhor, que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aqui se repete. Mais uma vez Eva olha para o lado e culpa outra vez, sem assumir que ela viu o fruto, achou agradável. Eu não creio que foi a primeira vez que ela foi até a árvore. Eu acho que ela ia sempre, olhava, e aí foi nascendo a ideia na mente e depois no coração dela, causando a queda. Versículo 14. Então Yahvé, Deus, determinou a serpente: por que fizesse isso? És maldita entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Veja a ordem do Eterno aqui. A serpente é amaldiçoada, a rastejar, simbolizando humilhação, profecia messiânica. O descendente da mulher, Jesus, vencerá Satanás. Referências que temos em Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Hebreus 2,14. Para que por sua morte derrotaste aquele que tem o poder da morte. Versículo 15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os descendentes dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Entendo aqui a vitória de Cristo sobre Satanás e a base da nossa esperança e segurança. A certeza da vitória final de Cristo dá força aos cristãos perseguidos. Mesmo no julgamento, Deus oferece esperança de redenção através de Jesus. Também creio que Jesus é o descendente prometido, que vence Satanás e nos oferece salvação. Por isso hoje devemos viver uma confiança na vitória de Cristo sobre todo mal e tentação. Versículo 16. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás luz a filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará.
Vemos o preço. Cada um teve um preço individual por seus erros. Eva, dor na gravidez. A dor no parto simboliza a consequência física do pecado. Domínio e desejo, relações conjugais complicadas pela dinâmica de poder e desejo, ou seja, substituições de papéis. Adão, que antes tinha tudo pronto e seu trabalho era bem menor, depois veio o trabalho árduo, as frustrações que são consequências do pecado. E Efésios 5:21 diz as instruções para um relacionamento conjugal sob a graça de Cristo. Em Romanos 8:20 cita: pois a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 17. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da mulher? E comeste da árvore que eu proibi comer. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Entendemos aqui que o preço maior foi de Adão, porque a ordem foi para ele, mas ele não cuidou de Eva. E talvez nem percebia que ela ia e ficava contemplando a árvore. Não sabemos. As dificuldades no trabalho e nas relações são lembretes da necessidade de redenção em Cristo. O pecado afeta profundamente relações e o trabalho, mas a esperança de redenção existe. A relação com Jesus, Jesus, oferece cura e renovação para as nossas relações no trabalho e todas as demais coisas perdidas ali. E hoje devemos buscar a graça de Cristo para superar dificuldades em todas as áreas da nossa vida. Versículo 18: a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tudo terás de comer das plantas do campo. Tudo começa a mudar aqui. Espinhos e ervas daninhas representam as dificuldades e frustrações na vida. Vem a mortalidade, a sentença de morte, a consequência final do pecado, que é dito ali em Eclesiastes 3:20, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Em 1 Coríntios 15:22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 19, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois a terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Importante aqui, o trabalho árduo e a mortalidade nos lembra de nossa necessidade de redenção e esperança em Cristo. A luta diária para prover as limitações humanas nos direciona a buscar forças e promessas de vida eterna em Jesus. Então as dificuldades no trabalho, a mortalidade, são realidades do pecado. Mas Cristo, encontramos nele esperança e vida eterna. Qual a relação com Jesus? Ele promete descanso e renovação, superando a morte e nos dando vida eterna. E hoje devemos confiar em Jesus para encontrar propósito e força em nosso trabalho, e esperança na promessa da vida eterna. Versículo 20. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Bom, agora Adão reconhece o papel de Eva como mãe de todos os seres viventes. Isaías profetiza lá no capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com um manto de justiça. Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Versículo 21. Fez Yahvé Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Olha o amor do Pai aqui. Cobertura divina,
Deus fornece roupas de pele, indicando um sacrifício para cobrir a vergonha do pecado. Deus cuida de nossas necessidades, mesmo em meio às consequências do pecado. A provisão de Deus em situações difíceis, como ajuda financeira ou emocional, a misericórdia de Deus é evidente e a sua provisão com cuidado e muito amor. Qual a relação com Jesus? Jesus é o sacrifício que cobre nossos pecados e nos veste com sua justiça. Hoje tenho que confiar na provisão e cuidado de Deus, buscando a cobertura de Jesus para os meus pecados, para os nossos pecados. Versículo 22. Então declarou Yahvé, Deus: Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, comendo-a, possa viver para sempre. Existe uma declaração aqui. Conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva têm uma compreensão moral, mas sem sabedoria divina. Referências que nós temos, Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. João 4:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Versículo 23. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Vemos aqui a justiça do Eterno, expulsão do Éden para impedir acesso à árvore da vida e perpetuação da vida em pecado. Guardas angelicais, querubins e uma espada flamejante protegem o caminho para a árvore da vida. Assim declara esse versículo. Versículo 24. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Aqui o poder do Altíssimo. Guardas angelicais, querubins e uma espada flamejante protegem este caminho. A separação de Deus também nós notamos a consequência mais grave do pecado, mas também uma medida de proteção e redenção futura, por isso que o Senhor cuida de cada detalhe. E esse é o motivo dos querubins. Exemplo, a distância de Deus que sentimos devido ao pecado, mas com a esperança de reconciliação em Cristo. A expulsão do Éden simboliza a separação de Deus, mas também aponta para a necessidade de redenção. Mas temos uma direção, ou seja, um norte. Jesus é o caminho para a vida eterna, é a restauração da comunhão com Deus. E hoje vamos buscar reconciliação com Deus através de Jesus, que nos oferece acesso à vida eterna. Um breve resumo deste capítulo de Gênesis que eu quero deixar para vocês. Detalhe: a queda do homem, a entrada do pecado no mundo e as suas consequências. O capítulo mostra a misericórdia de Deus ao buscar Adão e Eva, pronunciar julgamentos justos e prometer redenção futura. Também aprendemos a necessidade de um Salvador, que é clara, apontando diretamente para Jesus Cristo. Relação com Jesus. Esse capítulo antecipa a obra redentora de Jesus. A profecia da inimizade entre a serpente e a descendência da mulher é cumprida em Cristo, que vence o pecado e a morte. E qual é a aplicação para os nossos dias de hoje? Devemos reconhecer a seriedade do pecado e suas consequências, buscar restauração e o perdão em Jesus Cristo apenas, e viver com esperança da vitória final sobre o mal. Devemos também confiar em Jesus, que Ele nos proporciona a verdadeira cobertura para nossos pecados e nos reconcilia com Deus, garantindo a vida eterna. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Em nome de Jesus.